I Love Poa apresenta Histórias Tudo de Bonfim. Olá, mais um episódio dos Histórias Tudo de Bonfim. Depois de conhecer todas essas histórias por trás dos locais do Bonfim, eu, Miltinho Talaveira, estou recebendo a cada episódio dessa temporada 2 entrevistados que vão dividir suas memórias e suas histórias do bairro Bonfim. Hoje temos o prazer de receber no nosso estúdio 2 moradoras do bairro, a astróloga e amiga Amanda Costa e a empresária e proprietária da Davó, as melhores cucas de Porto Alegre, segundo as revistas Sabores do Sul, Marla Capaun, ok. Amigas, muito bem-vindas. A Marla, a Amanda é uma amiga antiga, já que eu tenho já das pistas e dos astros, que ela vai contar agora para nós. E a Marla eu conheci recentemente no workshop que eu já falei aqui nos episódios, que é um workshop que a gente está fazendo para fazer o resgate e cuidar daquela praça, Amanda, da Berta Starosta, que é aquela praça que tem com a Ramiro, com a Vasco da Gama, do lado dos Zanza, aquela praça de 3 níveis. Que é uma subidinha. Que ela assim. tem na subidinha da Lomba, que ficava na nossa época, quando a gente via no Scalp. Óbvio. O Scalp não é teu tempo, né, Marla? O Scalp era um cabeleireiro, o salão do Scalp, que quando eu tinha cabelo, eu cortava lá. Muita história, né? Muita história. E aí, a gente... quando eu tinha cabelo, eu cortava. E aí, o nosso papo aqui, amadas, começa da seguinte forma. Eu queria que vocês... de supetão, qual é a palavra ou uma personalidade, uma persona que representa o Bonfim e por quê? Assim, de supetão que eu pergunto pra vocês. Palavra? Pra mim é acolhimento, sim. Por quê? Sou moradora e tenho a empresa no Bonfim. Onde é que tu mora e onde é que é a tua empresa? Já vamos lá, porque as pessoas estão nos ouvindo. Então, assim, eu tenho a Davó, que fica na Garibaldi, 1187, né? É um ateliê de cucas, as melhores cucas, como tu falou, né? De Porto Alegre, eu segundo a não, revista quem Sabores falei, do Sul. Segundo a revista Sabores do Sul. Eu moro do lado, eu morei em cima da empresa ali. Garibaldi, qual é o número? Garibaldi 1187. 1187, entre a Isso, é a primeira quadra subindo a Garibaldi. E vindo da Osvaldo, né? A Garibaldi sobe, a primeira quadra ali um pouquinho antes da Irmão José Otão. Eu moro no condomínio do lado também e o que eu tava dizendo, né? Eu moro no Bonfim há pouco mais de... Vai fazer 3 anos, na verdade, agora tá fazendo, dia 15 de agosto que abriu a loja. E acolhimento porque eu como pessoa e eu como pessoa física e como pessoa jurídica, né? Empresária, empreendedora. Me senti muito acolhida, assim, desde o primeiro... Eu me lembro o dia que eu coloquei a placa de que ia ter... que eu tava abrindo, que a gente ia abrir, né? Em breve ia abrir a loja ali. E passou hoje, coincidentemente, que ela é síndica do prédio onde eu moro hoje. Mas ela disse, tu vai abrir e tal, que legal, sejam bem-vindos. E foi uma primeira experiência que se repetiu por muitas e muitas vezes. Uma semana, 2 semanas depois, as pessoas vinham na loja e perguntavam e aí, como é que tá indo? A gente tá torcendo pra que dê certo e tal. E isso muito, né? Depois de 1 ano, o pessoal ia lá e voltava. E aí, que legal, tá dando certo. Agora aumentou bastante o nosso movimento. Os clientes voltam, que legal, a gente tá vendo que tá dando movimento. Que bom, a gente torce pelo negócio. Então, eu acho que é acolhimento muito por isso, assim. Porque, enfim, era uma pessoa diferente que tava chegando. E eu realmente me senti muito acolhida. E assim, hoje, quando a avó vem, porque eu sou do interior, né? E eu acho que... De onde tu é? Eu sou natural de Encruzilhada do Sul. E a minha avó é de Santa Cruz, também uma cidade de interior. Mas hoje, minha família toda tá em Encruzilhada. E quando a avó vem pra cá, ela também sente isso, assim, né? E porque é uma coisa que quando uma pessoa do interior, uma cidade de 25 mil habitantes, pensa em Porto Alegre. Porque Porto Alegre é aquela loucura, aquela correria. E eu acho que aqui no Bonfim a gente consegue ter... essa sensação de que tá no interior. Tem uma interação, né? As pessoas conversam umas com as outras. Isso, exatamente. Isso que tu fala, que tu tava colocando a placa, as pessoas já foram chegando, né? Isso é um traço muito forte de lá, que é o que sempre me cativou também. Desculpe te interromper, mas eu fiquei muito ligada, assim, eu demorei um pouco mais em função de ser são tantas coisas pra mim, o Bonfim, que às vezes é difícil selecionar uma pessoa. Mora lá desde quando, Amanda? Mas a palavra tem a ver com a palavra que traduz para mim o Bonfim é casa, no sentido de lar, né? Que é algo que eu senti desde criança ao visitar o bairro e como muitas crianças dessa cidade, eu acredito que pelo mesmo motivo, que é a redenção. E também um parquinho de diversões que ficava no mesmo lugar onde está o parquinho hoje, só que era um parque bem menor.
E era um parque muito especial, ele tinha uma coisa diferente de outros parques da cidade, porque ele tinha uma pista que era tipo um kart, assim, um carrinho. Eu me E que a lembro gente disso. comprava o vidrinho com a gasolina. Tinha um vidrinho pequeno que era um vidro de remédio. Né? Era um vidrinho menor e um vidrinho maior, com uma tampinha. E aí, em vez de um ticket, tu entregava pro cara aquele vidrinho. Então, tu brincava de dirigir enquanto tivesse gasolina. Que legal. Que legal. E além dos altinhos, que é o Austin, aquele, né? Quando bem pequeno andava naquele outro, né? Mas depois tinha essa pista. Eu me lembro dessa E pista. nunca mais me esqueci. Então, começa com essa coisa da redenção e do movimento, que é uma coisa que tem muito a ver com o Bonfim também. O movimento de pessoas, o movimento de carros, mas sobretudo de pessoas, que é um bairro em que as pessoas caminham nele. Que é um diferencial, que eu acho que o que a tua avó fala, né? Até de uma certa semelhança com cidade do interior. A minha mãe, que é do interior também, mas mora muitos anos aqui, de Bagé, e ela sempre falava no bairro antes dela ir. Agora ela mora lá também. Mas antes dela morar... Lá no Bonfim. Lá no Bonfim. Antes ela morava em outro bairro, que é onde eu praticamente nasci e cresci, que foi no bairro Menino Deus. Então, do Menino Deus, eu ia a pé para o Bonfim. Já na adolescência, para fazer o circuito de bares e atividades culturais, não necessariamente para beber nos bares, né? Mas para encontrar as pessoas, porque era onde as coisas aconteciam. Então, eu vinha lá da Getúlio Vargas, caminhando pela Venâncio Aires, passava no Pedrini, depois passava no Bar do Beto, depois passava mais adiante, ia para o Clube de Cultura, que é um espaço incrível, de uma época da cidade também, que é uma pena que tá... O Perim citou o Clube de Cultura. Meio tá funcionando, mas assim, não tem aquela... Não, o que era? O que era, e que eu gostaria muito que retomasse, porque, aliás, é um ponto incrível ali na Ramiro Barcelos, né? E além disso, os cinemas, né? Avenida 2, depois na Oswaldo Aranha, além do passar no Clube de Cultura, fazia toda essa via sacra, né? Todo o circuitinho. Depois no Bar João e Baltimore, Bristol, e o Ocidente, que foi depois, mas antes ia até lá, a ponta, na Esquina Maldita. Chegou a frequentar os bares da Esquina Maldita? Frequentei a Esquina Maldita, no finalzaço, assim, fim dos anos 70. Conta um pouco pra nós disso. Tinha muitos amigos ali, eu ia para encontrar as pessoas. Isso sempre foi também um vínculo do Bonfim. Gente, né? Gente para brilhar. E é um lugar que as pessoas brilham, porque elas se movimentam e vão e frequentam aquilo que é do bairro. Frequentam as livrarias, frequentam os bares, comem e encontram as pessoas. Comem nos restaurantes. Comem nos restaurantes, sim, a gente entendeu. Quem tá nos escutando, a gente entendeu. Comer de fazer refeição de garfo e faca, ou então comer com a mão, o cachorro do Rosário, e por aí vai. E por aí vai, tudo isso. Eu fiz aula de dança na Mudança, com a Eva Chu, João de Deus na Independência, que era também uma espécie de extensão do Bonfim, né? As coisas que aconteciam na Independência. Era quase tudo Bonfim. Tudo é Bonfim. Pra mim, da Independência pra baixo, aquele recorte ali do Oswaldo até a Independência, Ramiro, Oswaldo, Sarmento Leite, Rosário, toda aquela parte ali, subir a lomba e descer a lomba, tudo aquilo ali, em determinadas épocas que a gente viveu em Porto Alegre, tem a sua representatividade pelo valor que o bairro construiu e merece. E coisas diferentes que aconteciam sempre lá também. Além dessa coisa dos bares como ponto de encontro e de atividades e movimentações culturais, também pontos culturais mesmo, como a loja da Armação, do Bira Machado, falecido, querido. Onde era essa? A Armação era naquela Galeria da Independência, que também era um ponto que tinha conexão com os acontecimentos do Bonfim. Anos 80, deve ser 82. Que parte da Independência, ali. Amanda? Aquela galeria que onde fica na esquina da Barros Cassal com a Independência. Lá embaixo. Perto do Rosário. Na transversal do bar do Líder. Exatamente. Então tinha o Líder, a Armação foi antes, que foi um ponto incrível. E tudo isso interligado, né?
Casa e nostalgia. Desculpa, acolhimento. casa e Pra mim, acolhimento. acolhimento, E eu acho que isso que tu falou ali, um ponto que eu pensei que as pessoas torcem pelo que é do Bonfim, assim. Eu sinto que tem uma... eles nem me conheciam, mas como eu tava... As pessoas, né, os clientes que estavam ali chegando, que estavam me conhecendo, eu era uma pessoa... Mas eles estavam torcendo porque eu estava aqui. E a gente fez uma pesquisa recentemente, agora na empresa também. E Fala uma um das pouco, coisas... antes de falar da pesquisa, desculpa te cortar, fala um pouco o que é a tua empresa, o teu... Sim. Então, a Davó é uma empresa que a gente tem como propósito construir a nossa história com amor. Então, o meu empreendimento, o meu impulsionamento para empreender, ele veio muito inspirado na trajetória empreendedora dos meus avós, na necessidade de honrar essa trajetória, assim. E eu encontrei na Cuca um produto que tinha tudo a ver com a minha vida, era um produto que estava sempre presente e que eu enxergava que existia uma necessidade, existia uma oportunidade de mercado na cidade, né? Porque, enfim, é um produto super característico da nossa região. E não tinha aqui na capital, de repente, um produto, tava precisando realmente de um produto de qualidade. Então, a gente preza demais pela qualidade, mas principalmente por esse... acolhimento, né? Que os clientes se sintam acolhidos, que eu acho que tem a ver com o bairro também e com com a história de vida dos meus avós, honrando. O logo é a imagem da minha avó, né? E a receita é dela. E a gente avó vem na casa da avó. E a avó vem e se muito sente bom. acolhida e os clientes olham, é a avó que tá aqui, vou tirar uma foto. No início ela fica um pouco envergonhada, mas ela adora, assim, também. E prezando isso, assim, né? Construindo a nossa história com amor, porque é a minha história, é a história dos meus avós, mas é a história de quem faz parte disso com a gente também, né? De todas as meninas que fazem parte colaboram, dos clientes, enfim, que a gente possa sempre ter isso, assim, como um guia mesmo, né? Esses dias alguém me perguntou, alguém definiu assim, por que tu empreendeu? Eu empreendi pelo amor, eu acho. Ele definiu, assim, isso, né? Porque eu tinha uma carreira, eu tava trabalhando, não foi por necessidade, mas eu sentia que aquilo ali não me satisfazia. Eu queria entregar algo melhor pro mundo. Eu queria fazer que aquilo ali não ia ser suficiente. Eu precisava de mais e eu acho que busquei, assim, na minha trajetória, na minha história de vida, na relação que eu tive com os meus avós pra Qual que é o teu empreender. signo? Eu nasci... Isso é até uma pergunta que já ia chegar agora. Eu nasci dia 20 de março. Então, eu sempre acreditei que eu fosse peixes, mas hoje já me dizem que eu posso ser Áries. Então, é uma coisa que tem que calcular pra ter certeza. Pois é. Então, temos um papo Amanda, pra falar sobre do isso. horário a e da gente tem uma nasceste. pergunta aqui, se o Bonfim fosse um filme ou se fosse uma novela, que filme ou novela seria? Mas pra ti eu vou fazer uma pergunta diferente. Se o Bonfim fosse um signo, qual signo seria? Acho que é uma mistura de Gêmeos com Aquário. Eu tenho minha lua em Aquário, me identifico tem bastante. Ascendente Aquário. Eu tenho lua em Aquário também. Eu tenho sou ascendente, geminiana com ascendente Gêmeos eu lua em Aquário. eu tenho o mesmo caso que tu, porque eu nasci dia 22 de dezembro, então eu sou Sagitário e Capricórnio. No solstício do equinócio, no mesmo dia. No ali. mesmo dia. E eu tenho ascendente Aquário, lua em Aquário e tenho mais alguma coisa que é relevante em peixes também. Então eu tenho... A tua lua é que é em Peixes. A minha lua é o em Peixes. ascendente Aquário. Ascendente Aquário, porque muita... Sagitariano com ascendente Aquário. E lua em peixes. Sol em Sagitário, portanto, ascendente Aquário e lua em Peixes. Então... Pensa Sagitário, age Aquário, sente Peixes. Ah, que coração imenso. Total, eu choro por qualquer coisa. É o amor. É o amor, é o amor. Amor universal. Então, coisa Bonfim linda. seria Gêmeos com Aquário. É pela comunicabilidade, né? Essa coisa de deslocamentos, principalmente a pé, que acontece ali. O carro ali, às vezes, até atrapalha, né? Sim. Que para chegar em alguns lugares de carro, tu tem que dar uma volta gigantesca. São ruas pequenas, muito povoadas, com muita gente, com muito comércio, que é uma característica de Gêmeos, do planeta Mercúrio, que é o planeta do comércio, dos deslocamentos, e Aquário, em função dessa universalidade de tipos de pessoas, de muitos lugares diferentes, como uma espécie de fatia da humanidade ali, tanto pelos estrangeiros, como pela movimentação cultural e a abertura também do bairro para o novo, e que está sempre se renovando. Que é um bairro diverso, né? Sempre exatamente. Foi. É muito rico. Sempre foi. Eu me lembro porque a minha juventude, final da minha adolescência, início da juventude, foi quando eu comecei a frequentar o bairro, mas aí eu ia, porque eu moro na Zona Norte, então eu ia só na noite, e aos finais de semana no Brick. E conforme eu fui crescendo, e depois eu fui trabalhar numa agência de publicidade, que ficava ali no bairro Santana, na Princesa Isabel, ali onde era
na transversal da churrascaria Princesa Isabel. Uhum. Então, dali pro Bonfim, a gente ia e voltava a pé no horário do almoço, que tinha 2 horas de almoço. E aí foi quando o Bonfim se tornou muito mais frequente. E a gente saía terminava o trabalho da agência, eu voltava a pé e fazia o mesmo que tu fazia do Menino Deus. eu vinha pro Bonfim a pé e aí eu subia para pegar o táxi lotação na época para voltar para casa 10, 11, meia-noite. Ou quando a lotação às vezes funcionava na madrugada, que era melhor ainda. Então, o Bonfim era uma extensão dos meus 20 e poucos anos depois até os 30 e vai. Depois, quando tem carro, a gente para de frequentar com muita frequência. Sim. Mas aí o Bonfim, eu peguei todo aquele final da metade, 85, 84, em diante, era quase que diariamente dentro do bairro. E aí a gente começa a conviver, conhecer pessoas, conviver amigos, ver o bairro crescer, ver o bairro, algumas coisas fecham, outras coisas abrem. Uhum. E aí agora, com esse projeto do Tudo de Bonfim, quando eu fui pra rua pra caminhar, eu descobri muita coisa. Eu descobri um endereço de uma sinagoga, que eu não sabia que tinha uma sinagoga na Barros Cassal. Eu descobri a cuca da avó num passeio de um walking tour. E aí toda vez que eu cito ali, quando a gente chega na Calduro pra falar do prédio onde morava o Ney Lisboa E o Nico Nikolaevski. E mora o Alfredo Nikolaevski ali. E o apartamento lá no final da Calduro, que os guris do TNT ensaiavam, eu me lembro, e aí num dos passeios eu falei que e aqui mora a minha astróloga Amanda Costa, na Calduro ainda. Ai, tu é amigo da Amanda? Sim, sou amigo da Amanda. E aí começa as pessoas, e tem pessoas que quando estão fazendo a caminhada conosco, contam, aqui nesse lugar morou meu tio avô. Então, no final do passeio que a gente termina ali na frente no sábado à tarde, na frente da feira da Vasco, onde tem ali o For Beer hoje, um casal que tava conosco, que veio de bicicleta lá do Teresópolis, não me lembro de onde, o tio avô dela morava naquela casa. Ela contou a história da vida dela dentro daquela casa e a gente conversando ali. Então, tudo se interliga e se comunica com a história da cidade. Que demais, e aí, né? agora eu já falei, eu respondi a pergunta que eu não fiz pra vocês, algum caso pitoresco que vocês tenham com o bairro? Eu tô morando no Bonfim pela segunda vez, só que essa segunda vez pra ficar, né? Como penso assim, eu. como a segunda vez? Porque tu falou em 85, 86, eu morei no Bonfim. Eu morava no Menino Deus, depois fui morar na Bordini, que eu tive uma casa de arte com uns amigos, que se chamava Arte Manha, que só durou 6 meses, porque os sócios começaram a brigar, não eu. Muita manha. Era galeria de arte durante o dia e café-concerto de quinta a domingo. E eu vivia circulando pelo Bonfim, porque é muito perto ali. Eu trabalhava na LPM, na editora, e morava na Bordini. E descia muito pro Bonfim. Fazia também esse circuito incessantemente. E geralmente a pé também, tudo muito próximo. E daí morei na João Teles, em 85, e depois fui morar no Caminho do Meio, que é perto também do Bonfim. Daí eu sempre com a ideia de voltar para o Bonfim. Aí consegui voltar em 91 e estou desde 91 morando no Bonfim, na mesma rua. Na Calduro. Na Calduro. Agora minha mãe também mora no bairro e o meu pai, nos seus últimos meses de vida, morou na Santo Antônio, que é uma rua paralela com a tua mãe mora onde, Amanda? A minha mãe mora na João Teles. Tudo ali. Tudo ali, dá pra sair de pijama pra casa. Isso não é coisa de interior, gente. É assim, é muito legal. É muito legal. E feiras, né? Tem feiras de legumes, frutas, enfim, e frutas, feiras de... Orgânicas. Orgânicos, tem as feiras de roupas e as feiras privadas ali, que são... Uma da curiosidade, assim, eu moro há 3 anos, né? Mas em 2019, antes da pandemia, o meu negócio ele era só de cucas congeladas. Mas, enfim, era uma ideia que ainda o negócio estava muito recente, era uma ideia que não tinha sido validada ainda. E uma forma de eu complementar as vendas e divulgar era participar dessas feiras. E eu participei de umas quantas da Feira da João. Que tinha todo o primeiro domingo do mês, eu participava da Feira da João ali na João Teles. Hebraica ali, né? Ela é na frente da Hebraica ali. Isso com mesmo. As cucas. Com as cucas, vendendo as cucas que na época ainda era Essência da Avó, que foi o nome inicial que a gente começou, né? Lá em maio de 2019. E aí eu fiz algumas feiras ali, a Feira da João na João Teles. E as feiras que tu fala, na terça-feira tem a feira de manhã. A feira de manhã na João Teles, entre a Henrique e a Osvaldo. Aí as feiras modelo, né? As feiras modelo. No sábado
sábado tem a de manhã, a orgânica no Brick. E a de tarde tem a feirinha da Vasco, Sim, com é uma a fila baita quilométrica do pastel. Isso. E isso tem mesmo. essa questão dos orgânicos e dos naturais, tem um vínculo importante que foi a colmeia. A colmeia, A colmeia exatamente. que era justamente ali na João Teles, que hoje é ela onde é a foi Regentag. ela foi na João Teles, foi na... O que era a colmeia? Quem tá nos Foi na escutando? Gonçalo de Carvalho também, que O tinha... que era a colmeia? A colmeia era um entreposto cooperativa, na verdade. Uma cooperativa de produtos naturais de vários tipos, não somente de alimentos. Tinha, eventualmente, até alguma coisa de livros, que lembrava um pouco a Macro no centro. Sim, tinha. Era um lugar eu de perguntei porque num dos episódios, um dos nossos entrevistados falou da colmeia, e aí eu peguei aqui a cola dos episódios do Spotify, e aí eu me lembrei que tinha almoços na colmeia de vez em Isso. quando. O Alexis E falou. tinha lanches Aonde também. era? Na verdade, a casa que era foi destruída e onde tem aquele prédio onde é hoje a Regentag e o Odessa ali, Sim. naqueles números ali, naquele bloco, tinha Sim. uma casa antiga que era a colmeia. Que onde o Alexis, que é o chefe atual e proprietário do Supremo, começou cozinhando quando ele saiu do templo Hare Krishna. E depois foi pro E Ocidente. depois foi pro Ocidente a convite do Pada. E a Te lembra do Pada? Claro. E depois a colmeia foi para onde é hoje o Sabor do Brick, lá onde era Maomé também. Sabor do Brick, sim. um restaurante que tem ali. Sim. Era a colmeia, encerrou as atividades ali. A colmeia é mãe e pai daquela feira de É mãe e orgânicos. pai da Eu ia feira. dizer, porque é na frente Ela ali, é mãe e pai da feira de orgânicos do sábado de manhã. Sim, sim. É, porque ali onde era Maomé, a feira acontece na frente. É, ali, né? sim. É ali que E então eles era em cima e tinha, além de almoço, tinha lanches, venda de produtos, coisas que tu só conseguia ali, sei lá, raiz de bardana, que eu amo, aliás, anda bem difícil de conseguir. Se alguém souber, me avise, que eu amo e é super nutritivo. E depois eles começaram a fazer umas banquinhas na rua ali. E a partir disso começou tornou-se essa feira que tem hoje, que é imprescindível para a vida da gente, né? Total, Legal. total. E- As uvas das cucas sempre vêm lá de uma banquinha. Olha, que Da feira de maravilha. sábado. sim. Da feira de sábado de manhã, as uvas, as amoras, eles trazem, eles conseguiram congelar as uvas pra nós agora pro ano inteiro, porque a uva sempre foi uma questão, né? As pessoas querem cuca de uva, mas a uva que a gente usa pra é cuca sazonal, né? e aí agora o pessoal da Pérolas da Terra, eles vendem, aí eles conseguem congelar a E uva as pra nós. bananas são da onde? As bananas a gente compra na feira mesmo, né? Mas as bananas daí já não tem um fornecedor específico, assim. A gente depende muito do... Porque eu sou amigo do seu Haroldo da Banana, que tem uma banca no sábado, na Feira da Vasco. Ah, sim, às vezes vem dali Aquela, a banana. feira, aquela banca dele é A ótima. banca do seu Haroldo. Às vezes é. eu vou No ali, eu sábado, saio seguidamente, eu com- pego banana Aham, ali. eu compro sem não precisar. Eu compro assim, banana caturra, banana da terra e banana prata. Pra Sim. 2 pessoas na minha casa. Ah. Não. É. Gurias, e o que vocês gostariam que tivesse no Bonfim e ainda não tem? Nossa. Eu vou falar de novo, porque eu sou megalomaníaco. Eu queria que tivesse no Bonfim um rooftop, um prédio, um terraço, que funcionasse um bar, restaurante e espaço para eventos de arte, que a gente pudesse olhar de um lado a Redenção e outro lado olhar o pôr do sol pelos altos da Ai, Independência. maravilhoso, Maravilha. maravilhoso. Deu, concordo, já tô junto. Pra Quero mim no, ia ser no ótimo. rooftop. É. É para pensar... E que fosse acessível, né? Pra Uhum. Não é aquela coisa... não. quem tem cultura, mas nem sempre tem muita grana. Não, é um lugar para tirar foto e para passear e para curtir a cidade. Pra contemplar, Pra né? contemplar a Redenção. Uhum. A Redenção é uma coisa muito especial. Eu acho que isso é o que sempre me cativou no Bonfim. Além dessa movimentação toda do bairro, a Redenção é um pulmão, é o meu pátio, Ah, eu ia dizer meu isso. quintal. Uhum, Aham. uhum. Domingo Né? agora também tava, eu gosto de correr, daí eu uso a Redenção muito, né, gosto, e aí corri, daí depois peguei uma água de coco, tava bem quente esse último domingo, e eu pensei, eu disse, gente, olha só esse pátio de casa, pra que eu preciso de uma casa se eu tenho esse baita pátio Não aqui, né? precisa. Esse pátio maravilhoso, assim, E é lindo, muito bom, né? eu adoro. Com árvores que são do local, né? Tem Uhum. algumas coisas que infelizmente já foram destruídas ali. Não, e com acesso aos espaços. O Araújo Viana, todo final de semana, Sim. tem show diferente. É. Sim, maravilhoso. O Ocidente quer dançar, tu vai dançar toda sexta, todo sábado. Uhum.
Tu quer ir curtir alguma coisa mais descolada, tu sobe uma quadra acima, vai pra Fernandes Vieira, tu já almoça, tu janta e já fera. No domingo de tarde, tu quer ver alguém e ser visto por outros, tu vai na esquina tu vai pro Brasco e Sim. ali tu fica ali no Point. Aí tu caminha mais um pouquinho, tem mais uns lugarzinhos pequenos. Quer do fim de semana, pega a cuca da avó. Aí, e assim Do tu café da manhã, do brunch, do café da manhã à madrugada. até uma sopinha na madrugada. Não precisa sair, E não tem, precisa e sair. tem uma novidade que tá pra sair a qualquer hora. O Fiapo ali na esquina do Ocidente, Aham. na Casa do Ocidente, bem na esquina embaixo, ele vai abrir um lugar que vai funcionar para vender lanches e comidas na madrugada para as pessoas que saem do bar. Ah, Porque- que ótimo. Porque além de ter o cachorro-quente da Dona Hortência ali na João Teles com a Oswaldo Aranha, ele quer outras opções para as pessoas que saem das festas Sim. para comer algo ou de chapa ou de brasa. Ele não decidiu ainda, mas vai. E logo agora, quando passar o Fiapo. inverno, Que o Fiapo maravilha. vai empreender ali na esquina, vai ter Ai, que legal. mais um outro cantinho pra gente se divertir. Sim. O Demais. Ocidente tem muito essa alma do Fiapo, né? Que sempre amou a noite, as pessoas, a festa, a música. Uhum. Sempre som bom. A inclusão e das E pessoas. essa abertura para a cultura, essa movimentação que tem o Sarau, que acontece nas terças, que é um evento, Sarau elétrico da nossa amiga Sarau Katia elétrico, Suman, todas as importantíssimo, terças-feiras. muito bom, né? Muitos já participei. E que lugares do Bonfim que vocês indicam, além de estar indicando a Cuca da Avó e o mapa astral de Amanda Costa, que lugares vocês, assim, veem de pensamento? O Ocidente mora no meu coração. Eu peguei a Júlia no colo logo depois que ela nasceu. Nós estamos entrevistando a Júlia também nos nossos episódios aqui. Aqueles olhinhos azuis lindos de pisciana. Eu acho que um lugar, assim, que eu morei, tá fazendo 3 anos agora, e eu levei mais de 1 ano pra descobrir, tá na mesma rua, é o restaurante Santo Antônio, do Seu João. Fica na frente do Simple. É um restaurante muito simples, assim, mas hoje a gente tem uma parceria, todas as nossas colaboradoras almoçam ali também. E é um preço... Na frente do Simple. Na frente do Naquela Simple. casa meio cor de tijolo. É uma casa, hoje ela tá pintada de bege, eu acho, meio laranja, acho que tá um laranja, eu acho. E é uma coisa que eu levei muito tempo pra descobrir, o pessoal falava, mas eu acho que é super característico no bairro. Vários professores da URG estão sempre almoçando ali, enfim, é um lugar que hoje tem o meu carinho, assim, porque, enfim, serve a refeição pra toda a nossa equipe já. E é um preço super justo, uma comidinha caseira, muito gostosa, Vocês são assim. em quantos lá na Cuca? Hoje a gente tem a nossa equipe, eu, a minha irmã, né, que tá aqui me acompanhando, mais 10 pessoas trabalhando, mais nosso estagiário. São 11 pessoas, né? Que legal, Isso. boa dica. Vamos É, conhecer e eu- outros na área e assim, também. adoro. Então esse seria um lugar, eu acho que eu indicaria. Enfim, os outros lugares que eu frequento são lugares super conhecidos. Eu acho que esse achei que pudesse ser um lugar que, assim como pra mim, eu demorei um tempo pra descobrir. De repente, algumas outras pessoas não conhecem. Porque realmente não tem uma grande fachada, é só um folderzinho, assim, que tem na frente. E tem uma comida boa, E que tem é uma muito comida, importante, né? O Bonfim nos dá um carinho, né? É. Tem um outro lugar também de memória, que é a sorveteria Kronks. Ah, sim. Ah, bem lembrado. Que fica na Felipe Amanda. Camarão, que inicialmente era tipo uma garagezinha. Era uma coisa comprida, assim, tinha a porta era daquelas tipo de ferro. garagem, e tinha uns banquinhos na parede e no balcão, e tu pedia o sorvete ali, comia ali, ou comia em pé na rua, era uma coisa estreita, pouquíssima gente cabia ali dentro, né? E agora é uma sorveteria grande, tem lanches também. Sim. Mas eu sou adepta do sorvete mesmo. Eu vou em buffet de sorvete, mas eu só como sorvete. Eu não ponho aquela coisa arada toda. Não, sorvete. Eu gosto de sorvete. Sorvete raiz. Sorvete Sim. raiz. E lá tem um sorvete de pistache, que é uma coisa super difícil de achar e que é muito bom. É um dos lugares. Espero que eles mantenham o sorvete de pistache. Eu acho que sim, porque esses tempos eu fui lá nessas Mas tem que caminhadas. pedir, né? Porque Nessas como caminhadas não é que eu muito tenho popular, feito e o faço pelo pistache, bairro, eu me lembro de ter visto o verdinho. o verdinho dentro de um tonelzinho dentro do E sorvete. o sorvete de pistache deles é bom, porque também tem esse detalhe. No pistache é uma coisa complexa, né? É. Um sabor delicado, é difícil verdade. que não fique uma coisa meio anilinada, assim, Uhum. né? Artificial. Sim. Amadas, então, com este sorvete,
sorvete. Com esse sorvete, com essa casa e com esse acolhimento. E com essas estrelas. E com essas estrelas que estamos agora presenciando aqui comigo. Eu agradeço muito a presença de vocês, tá? Acabou, porque é muito rápido, nossa primeira... né? Quando o papo é bom, a gente passa muito rápido. A gente deve estar falando quase meia hora já, mais ou menos. E eu queria agradecer a presença de vocês duas aqui. E convidar a quem está nos escutando a procurar Amanda Costa para fazer esse mapa astral e visitar as Cucas da Vó e por estar presente aqui junto com a gente. Eu sou o Miltinho Talavera e volto em outros episódios com mais personagens do bairro Bonfim, tá bom? Um beijo e até daqui a pouco. Histórias Tudo de Bonfim é um podcast do projeto I Love Poa com patrocínio Melnick.